volta aqui para mostrar para vocês dessa vez o quilting livre, né? Que é uma coisa que todo mundo tem um medo enorme de fazer e não vou conseguir, é difícil, e na verdade não é. Que é esse acabamento, né? Do sanduíche que nós falamos que é um tecido, a manta, outro tecido e feito esse movimento para dar esse acabamento de unir essas peças, né? Esse é um quilting livre que tem uma voltinha, tem vários desenhos que a gente pode fazer. E aí as meninas sempre me perguntam o que eu preciso. Na verdade, o que a gente precisa primeiro para aprender o quilting livre é aprender o desenho do quilting livre. Então a gente pode fazer ele ou com esse pezinho, que é um pezinho de quilting livre que é todo de metal. Tem esse que é um pezinho de ferro. Na verdade, a abertura deles é o que muda, né? O que muda é essa abertura aqui, que é onde vem a agulha. Eu não sei se é porque eu aprendi com esse de metal, eu prefiro ele. Mas os dois têm a mesma função, muda só essa aberturinha. Uma das coisas assim que é essencial para fazer o quilting livre, treino. Então, primeiro, antes de chegar nisso aqui, antes da gente ir para a máquina, antes de tudo, eu costumo brincar com as alunas que elas falam assim, o que eu preciso trazer na aula para aprender um quilting livre? Aí eu falo, lápis e papel, que é o que a gente vai usar primeiro. Ó. A primeira coisa é a gente estabelecer assim algumas coisas. Ele não pode ter... Eu faço o quilting livre nas minhas peças, em alguns painéis. Nesse painel que a gente tem aqui no fundo, se observar, tem dois tipos, ó. Tem ele aqui, que é o caminho do bêbado, que é o mais tradicional. E tem ele aqui, ó, nessa parte marrom da janela, que eu quis fazer meio que imitando um nó de madeira, tá vendo, ó? Ele é um outro desenho, então ele veio mais pra cá, de vez em quando fez um redemoinho aqui e essa em toda a volta. Então, eu não sou uma especialista em quilting, eu faço para as minhas peças, para agregar o meu trabalho, que dá um valor muito mais bonito você ver uma peça quiltada e é muito mais rápido depois que você aprende você fazer um quilting livre do que ter que riscar tudo e fazer o quilting reto. O desenho básico que a gente começa é assim, eu gosto de segurar o lápis sempre em pé, retinho. Eu tenho a mania do dedo, né? Geralmente quem pinta e eu dava aula de pintura, usa o dedo como apoio. Então aí vai da forma como vocês se adaptarem a pegar melhor. Para quem não tem muita coordenação, o melhor é fazer esse movimento, ó, de sobe e desce. Que é como aqueles desenhos, aquelas lições que a gente fazia no prézinho. Então vai treinando a coordenação fazendo esses movimentos, né? O quilting, ele precisa ser redondinho, ter essa leveza. Então o desenho que a gente faz para treinar é o caminho do bêbado. Então tá vendo? Eu tô vindo, eu posso ir para onde eu quiser, eu só não posso sobrepor, passar por cima, ó. Então eu venho, ó, eu posso vir se eu quiser para lá e depois voltar, ó. Preencho aqui, eu vou preenchendo todos os espaços, tá vendo? Não tem uma regra, é só você ir treinando esse desenho, ó. No começo, quando vocês começam a fazer esse tipo de treino, vai acontecer muito de ficar com pontas. Ao invés de ele ficar esse desenho, ele começar a ficar meio pontudo. Isso é normal, porque é da coordenação. Então, o que a gente fala? O desenho primeiro precisa entrar na tua cabeça, o teu cérebro entender esse desenho para quando você ir para a máquina, isso ser automático. Você faz ele automático. Então, ó, vem treinando, ó. Eu tenho até o caso de uma aluna da Adriana, que ela estava trabalhando em reuniões, essas coisas, e às vezes ela me mandava, ó, tô treinando. Então vocês vão usando aí a hora vaga de vocês para fazer esse treino, tá vendo? Tem algumas réguas para quilting livre, até papéis que você põe por cima do tecido. É mais difícil você conseguir acompanhar assim do que conseguir fazer realmente o desenho. Então testa bem, vai fazendo, ó, pega as folhas, vai indo
esse é o desenho mais básico, ó, que é o caminho do bêbado. Eu gosto muito de fazer um que é assim e dar uma voltinha. Tá vendo? E aí você vem, não tem muito, você vai preenchendo todos os espaços que você tem, ó, pode ir, voltar. Aí depois com o tempo, com treino, a gente consegue até fazer alguns desenhos, coração. Aí sim, depois de treinar no papel, a gente vai para a máquina. Então mostrei para vocês aqui os dois modelos que eu tenho do pé de quilting livre. E aí a gente vai fazer o sanduíche, né? Que é um tecido, a manta e o outro tecido. Pode quiltar também fazendo só um tecido, né? Depende da peça que você vai fazer, às vezes é uma nécessaire, não precisa quiltar o forro junto. E aí você vai ver, depende da peça que vocês vão fazer. Eu tô usando aqui a cola spray para segurar o meu sanduíche. E é bem pouquinho, tá vendo? É só uma nuvenzinha para dar aquela estabilidade. Não precisa encharcar o seu tecido. Eu posso reposicionar aqui, ó, se eu vi que ficou para lá, eu reposiciono ele aqui. E agora a gente vai para a máquina. Vou mostrar para vocês como troca esse pezinho. E assim, depende da máquina que vocês têm aí. Essa é uma máquina mais moderna, então eu vou desparafusar aqui. Vou tirar todo o meu calcador aqui com a haste junto, ó. Vai ficar sem nada. E eu venho aqui com esse, ó. Vou encaixar essa parte em cima da haste da onde troca a agulha. Quando a gente põe a máquina para funcionar, ó, os dentes não fazem aquele movimento de puxar o tecido, ó. Tá vendo? Ele tá para baixo, ele não chega aqui em cima. Então ele se movimenta, mas não pega no tecido. Então nós temos nessa máquina que é uma máquina mais nova, temos esse botão atrás. E nas máquinas mais antigas, geralmente elas vêm com uma plaquinha, ou de ferro ou de plástico, que aí tem os furos e você encaixa essa plaquinha aqui por cima. Eu às vezes prefiro trabalhar até sem essa plaquinha, mesmo com os dentes puxando, porque eu acho que fica mais fácil. Aí é uma questão de teste e tudo. É o que eu falei pra vocês, aqui eu tô mostrando mais o uso do pé calcador e dando as dicas pra vocês assim como eu peguei e achei o que foi melhor pra mim. Quer ver, ó, eu vou pôr a folha aqui embaixo só pra vocês terem a noção, ó. Tá vendo? Mesmo com o pé abaixado, ó, a folha fica solta, tá vendo? A máquina não puxa, não fica com os dentes presos, que é o que faz puxar o tecido para trás. Porque aqui a gente vai fazer ou para direita, para esquerda, para cima, para baixo, então por isso que fica livre aí pra gente não, o tecido não ficar puxando para trás. Então fizemos o sanduíche aqui, né, que são os 3 tecidos. A linha já tá colocada sempre para trás, ó. Aqui, sempre com a agulha baixada. Aqui essa máquina tem o controle de velocidade. Eu prefiro até às vezes no pé que você controla mais. Tem uma outra coisa que é a questão da mão. Muita gente fala assim, o certo é você quiltar com as 2 mãos aqui, né? E aí dentro desse quadrado que se forma é a área que eu vou me preocupar em preencher. Eu não consigo quiltar assim, eu quilto geralmente com uma mão segurando e a outra para trás. Então, tudo isso é uma questão de adaptação. Eu ouvia da minha professora e é o que eu passo para as minhas alunas. Não tem certo e errado. É o que para você é melhor, às vezes o que você se adapta, o que é mais fácil para você fazer. Para mim é mais fácil com a mão aqui atrás e uma aqui do lado. Se você conseguir já começar assim e fazer da maneira certa, então melhor da forma que você se adapta. Ó, peguei a máquina e aqui ela tá rápida, então o meu movimento precisa ser rápido, ó. Ó, eu vou
passos. Esse movimento eu estou fazendo, não é a máquina. Muita gente pergunta, eu quero uma máquina que faça o quilt, mas não é a máquina, é você. Ó, tá vendo? E nisso eu vou dando, faço as minhas curvas, ó. Procuro manter, eu preciso achar, isso é bem importante, eu preciso achar um meio termo entre a velocidade que eu estou usando na máquina e a minha velocidade de movimento. Aqui, como é uma máquina automática e eu vou controlando a velocidade dela por aqui, fica mais fácil, porque eu só preciso me preocupar com a minha mão. Quando é uma máquina no pedal, aí você precisa fazer isso. Porque o bonito dele, a gente vai mostrar depois de pertinho os pontos, todos os pontos serem do mesmo tamanho. E para isso, o que manda isso é a velocidade da máquina e da tua mão. Não adianta você pôr a máquina super rápido e fazer um movimento devagar. Não adianta você fazer um movimento rápido com a máquina devagar. Então, ó. Vou andando e vou preenchendo aqui todos os meus espaços que eu tenho. E mantenho essa regularidade da minha velocidade entre a mão e o ponto. Ó. Eu posso vir e voltar lá pra cima pra minha peça. Ó. O canto lá de cima, tá vendo? O correto é você vir com as duas mãos e aí você vai trabalhando. É treino, assim, eu acho que se você pega e tem a possibilidade de deixar a sua máquina já com o pé de quilt e fazer um treino todo dia, que seja 10 minutos, 15 minutos, isso já te ajuda bastante a conseguir quiltar. Então, se a gente não tem nada de muito difícil, o que é mais o treino mesmo, que é o que eu costumo falar. Não adianta ter a melhor máquina, o melhor pé de quilting e não treinar. O que faz um quilt bonito e regular é o treino. Então fica aí as dicas para vocês, dá um charme para a peça, é uma outra, eu acho que fica, um que a mais, uma qualidade a mais que você tem, né, nas suas peças. Então vale a pena assim treinar e vamos aí deixar de medo do quilt livre, correr e fazer esse treino aí. A gente vai mostrar depois na próxima aula uma peça que a gente vai usar essa técnica do quilt livre. Então vamos treinar, não esquece de se cadastrar lá no nosso canal do YouTube para receber todos os vídeos e também curtir a nossa página lá no Facebook. Espero vocês na próxima quinta-feira às 11 horas.